e os leões tiveram a natureza mudada. Deus, Ele também quer tratar conosco assim, com nós crentes, mudar a nossa natureza. Eu trouxe aqui uma xícara, aqui cheia de café que eu tomei ainda agora, e tendo pegado essa xícara, aí imagina que você, pela manhã, você sai avexado, avexada, e de repente você toma aquele café com leite, bolacha, o bicho gruda, ou até mesmo com aquela nossa farinha que às vezes a gente toma, né? Aí quando você chega a medir, o bicho tá duro, você passa assim, parece um cimento, um concreto bem duro. Aí você vai botar lá na torneira. Não é imediatamente que aquilo vai amolecer, que aquele sujo vai sair. Então a palavra, ela deve estar pingando. Ela deve estar pingando constantemente na nossa vida. A palavra, a Bíblia chama de água. Você já estás limpo pela palavra. Aleluia. Então é essa água que ela vai limpar a nossa vida. Essa água, vocês estão congregando aqui, claro, mas passar na frente de um culto, entre no culto, ouça a palavra de Deus. É mais uma porção da palavra que você vai ouvir. É mais um pouco de ensinamento sobre o Senhor Jesus que você vai ouvir. Aleluia. E cada pouquinho que você vai lendo, vai ouvindo, vai melhorando a sua vida, vai abrindo o seu entendimento. O que eu explicava para Juliana quando miudinha, ela entender quando estava grande. Eu tive a infelicidade de perder meu pai com 14 anos, e tendo perdido nessa data, com 14 anos, ainda hoje eu lembro de ensinamentos do meu pai, ditados que meu pai falava, né? Na Bíblia chama provérbio, mas para nós chamava de ditado. Então nós estamos lembrando. Eu estava com a Juliana miudinha, eu dizia: Juliana, o casamento tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. Ah, pai, não quero casar não. Está casada, né? Aleluia. E às vezes eu estou ensinando Samuel, ele nem tem noção que está aprendendo. Mas quando ele estiver velho, assim dizia o meu pai. Quem é que não fala isso? Assim dizia meu pai, né? Assim dizia meu pai. Portanto, eu quero pregar uma mensagem sobre a natureza. A natureza ficou para trás. A leitura que nós lemos aqui do início, ela fala que nós não somos uma árvore natural. Nós somos uma árvore enxertada. Nós éramos o zambuzeiro. O zambuzeiro lá do deserto, lá do meio dos pedregais, do meio das brenhas das pedras. Nós éramos esse zambuzeiro. Enquanto que nós éramos, aí nós fomos quebrados, fomos emendados. Então a nossa natureza já, os nossos frutos já não é mais do zambuzeiro. O zambuzeiro, ele era a oliveira brava. Então já ele não é mais aqui a nossa natureza já não é mais de uma oliveira brava. Ela não é mais uma natureza de uma árvore que não dá fruto, ou que dá frutos que não presta. É a oliveira verdadeira. A nossa vida deve produzir frutos. A Bíblia diz que os nossos filhos, eles são como rebentos de oliveira ao redor da casa. O que é uma oliveira? A oliveira é uma das plantas que mais duro a possibilidade de ter oliveira do tempo que Jesus andou na terra. A possibilidade de ter. Aí você está com um filho, ele ainda não está dando fruto. Ele vai viver bastante tempo, bastante anos, mas ele já dá de sinal de que ele é uma oliveira verdadeira. Vossos filhos serão como oliveira verdadeira ao redor da mesa. Aleluia, né? Sempre estão ao nosso lado, sempre estão ao redor da nossa mesa. Eu quero pregar uma mensagem com o tema: a natureza ficou para trás. Deus muda a natureza. Vai chegar um tempo do milênio que os animais vão ser mansos. Dá para você pegar, se nós estivermos lá, que com certeza ou nós estaremos vivos nesse período, ou nós viremos depois do arrebatamento para reinar com Cristo durante 1000 anos, e a onça vai ser coisa mansinha. A natureza deles vai ficar para trás, vai ficar perdida. Aleluia. E me lembra muito bem da arca.
da arca, a Bíblia não diz em momento algum que Noé foi atrás dos animais, não. A Bíblia diz que eles entraram, e entraram de 2 em 2. Aleluia, né? A Bíblia diz que eles entraram, mas eles não entraram com a natureza de leão, natureza de macaco. A natureza ficou para trás. Aleluia. Então a nossa natureza foi mudada a partir do momento que nós aceitamos a Jesus. A partir do momento que nós nos convertemos, a nossa natureza foi mudada. É alguma coisa que falta mudar, falta cair água. O Samuel ficou passado esses dias que eu mandei ele ligar a torneira. Ele só fechou lá embaixo, mas como estava pingando, quando ele voltou estava cheio. Aleluia. Começa a pingar de pouquinho, né? As pessoas dizem, principalmente da parte da água, eles falam que uma torneira pingando só um pouquinho, durante 24 horas, ela é capaz de derramar 40 litros de água. Aleluia. Você imaginou? Só uma goteirinha. Então nós não podemos perder a oportunidade de pegar uma gota da palavra, mais um versículo da palavra, aleluia, né? Estamos sempre sendo mudados. E a natureza daqueles bichos mudaram na arca. Foi mudado já antes de entrar na arca. Você já imaginou o leão ali? Comia muito bicho ali dentro do... Foi basicamente 1 ano que eles passaram naquele lugar. Basicamente 1 ano que eles passaram na arca. Tempo demais, porque passaram o período que era para passar e depois esperaram que as águas baixassem. Aleluia. Foi muito tempo que eles passaram na arca. Quase 1 ano, ou por volta de 1 ano, eles passaram na arca. E Daniel está sendo acusado. Daniel era um homem simples, um homem que adorava a Deus, um homem que lia a Bíblia, um homem que orava. Quem sabe igual você. Aleluia. E as acusações estavam vindo, porque ele não fazia muita coisa, mas orava muito e buscava muito. Enquanto ele estava fazendo isso, ele estava crescendo de degrau. Subiu no trono com Nabucodonosor. Ele esteve ajudando o rei Belsazar, e agora já estava ao lado do rei Dário. E só subindo. Os amigos dele, ou aparentemente amigos, o companheiro, porque existe uma coisa diferente. Uma coisa é ser amigo e outra coisa é ser companheiro, e outra coisa é ser as duas coisas junto, né? Pode ser companheiro e amigo, mas pode ser companheiro e não ser amigo. E de repente o rei diz: eu vou criar um homem, um governador, para ele liderar todas as coisas, para que eu fique sabendo de tudo. E de repente ele pensou em nomear Daniel. E os homens disseram assim: não temos como lutar contra Daniel. Daniel é um homem justo, é um homem íntegro. Daniel está subindo no trono. Nabucodonosor botou ele no trono. Belsazar apoiava Daniel. Só tem uma coisa: vamos mexer com ele dentro da lei do seu Deus. Chegaram lá, ludibriaram o rei e disseram: ó rei, nós nos reunimos aqui para que você faça um decreto, para que ninguém faça pedido nenhum a Deus nenhum, senão a ti, durante 30 dias. E caso alguém venha fazer alguma coisa dessa natureza, que seja jogado na cova dos leões. Aleluia. Qual seria a sua situação? Qual seria a minha situação? Qual seria a nossa situação? Você não vai mais orar. Durante 30 dias você não vai mais orar. Durante 30 dias você não vai mais ler a Bíblia. Durante 30 dias você não vai mais adorar a Deus. Durante 30 dias você não vai mais buscar a Deus. Qual seria a sua situação? Mas a Bíblia diz que ele continuamente orava. Ele costumava orar até mais que nós, que ele orava 3 vezes por dia. E ele continuou orando. Abriu uma janela, porque já não estavam no país dele, estavam no outro país. Abriu uma janela virada na direção de Jerusalém. E tendo aberto essa janela, orava de novo. De manhã, ou 3 vezes ao dia. De manhã, meio-dia, de noite, ou 3 vezes ao dia. Aí os amigos, companheiro, né? Amigo não, companheiro, pegaram ele na marra e disseram: ó rei, você não assinou o decreto?
assinar o decreto ou sancionar isso aqui seria basicamente os vereadores armam o projeto e o prefeito só assina, mas no caso era o rei, era alguém que governava o país, e não só o país, mas muitos países. Sim, eu falei isso aqui. Aí o camarada assinou, não pode voltar atrás. Ele fala: e agora o que é que eu faço? Agora o que eu vou fazer? Eu vou orar ao Deus de Daniel, eu vou jejuar ao Deus de Daniel. Eu quero pregar em outras oportunidades sobre jejum, mas é bem importante lembrar que jejum dá para se fazer a qualquer hora, a qualquer momento. Jejum é basicamente abstinência de alimento, abstinência de líquido, aleluia, abstinência de alguma coisa que você resolve fazer abstinência, quase que basicamente como um voto. Durante a noite ele não deixou vir bebida, não deixou vir comida, jejuou a noite toda. E o texto que nós lemos, capítulo 6, o versículo 19, aí diz que de manhã cedo ele vai para a cova dos leões. Vai na cova dos leões e ele disse: Daniel, dá-se o caso de que o rei a quem tu serve continuamente tenha te livrado. Aleluia. Aleluia, Deus. Aí ele diz: o rei vive eternamente. Deus fechou a boca dos leões. Deus mudou a natureza dos leões e o leão não me comeu. Já pensou? A Bíblia está falando de os leões. Se fosse só o leão já era ruim, são os. Aí tinha de 2 para frente, 2 leões, aleluia. E não comeram Daniel. De repente ele manda tirar Daniel. E às vezes os nossos inimigos, aqueles que nos maltratam, eles vão ser lançados no mesmo lugar que eles querem que venhamos ser lançados. Um outro companheiro de Daniel é o Mardoqueu. O Mardoqueu, o homem ficou com raiva de Mardoqueu, um homem inocente, e de repente quer lançar na forca. Aquele homem chamado Amã foi lançado na forca no lugar de Mardoqueu. E de repente o rei diga: traga aqueles inimigos de Daniel. E jogaram aqueles inimigos de Daniel na cova dos leões. Antes do leão chegar embaixo, a natureza já tinha voltado, aleluia. A natureza de leão já tinha voltado, aleluia. E comeram os inimigos de Daniel. Antes que já chegasse embaixo, já tinha esmigalhado até os ossos, aleluia. Porque os leões passaram um dia e uma noite jejuando, aleluia, para comer Daniel, mas não sentiram o cheiro de carne de Daniel, aleluia, não sentiram o cheiro de carne nele. Mas quando os homens chegaram, a natureza do leão havia voltado, a natureza do leão tinha chegado nos leões, e sentiram o cheiro de carne de novo, e despedaçou aqueles homens, aleluia. E a natureza, aqui eu estou falando de natureza de animal. É bem mais difícil mudar a natureza de um animal do que mesmo mudar a natureza do ser humano, aleluia. Porque o homem domina os animais, o homem prende os animais, o homem adestra os animais, o homem doma os animais, mas o homem é mais difícil de ser dominado, é mais difícil de ser adestrado. Aí eu vejo um homem chamado Paulo, aquele homem que era duro, aquele homem que matava, que fazia o que fosse preciso, aleluia, qualquer coisa que fosse preciso, como ele dizia, zeloso pela lei de Deus, aleluia, mas não tinha conhecimento. Mas a natureza daquele homem foi mudada, porque aquele homem, a água cai com tanta potência na vida de de Paulo, com tanta potência que aquele homem vai fazer qualquer coisa para parar o cristianismo, para parar a pregação do evangelho. De repente Jesus cerca ele como uma bola de fogo, derruba ele do cavalo e diz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Aleluia. Por que você me persegue? Aí você está pregando que Jesus não existe, que Jesus não ressuscitou, e de repente Jesus volta ali e derruba do cavalo. Qual é a crença de um homem de Deus, do homem desse? É crer. E de repente este homem já começa a pregar a palavra de Deus, já começa, eu creio, aqui que são coisas minhas,
que o período em que Paulo fala de 1 Coríntios 12, que ele subiu até o terceiro céu, aleluia, e viu coisas inefáveis, coisas que nem é lícito dizer para o homem. Eu acredito que foi nesse período de 3 dias que ele não comeu, ele não bebeu, e ele orava, aleluia. Ele estava orando, e com certeza foi nesse período que Deus o arrebatou até o céu. Fiquemos de pé nesta noite.